resposta está longa ou está boa? Não, ela tá boa. É longa, mas ela fica bem clara, né? Às vezes é coisa assim que eu nem pensei em perguntar e numa pergunta só o senhor tá respondendo, né? Então, orgulho. Eu vou Orgulho. explicar. Quando o que você chama de Deus colocou na Terra o ser humano, ele colocou o ser humano num paraíso. O planeta Terra é um paraíso. Se o ser humano tivesse a sabedoria, se Deus tivesse colocado aqui seres humanos com sabedoria de respeitar o planeta Terra, aí ele ia ser o paraíso do paraíso humano. Mas o processo da lei da Terra, que é uma lei de causa e efeito, que é a lei da regeneração, que é um planeta escola, Deus colocou vocês numa escola muito bonita, certo? Mas ele colocou algo em você que é aquilo que todos os grandes mestres vieram ensinar para vocês. Separar o joio do trigo. Seguir a Deus ou a Manon. Seguir a Deus ou o diabo. Mas na realidade isso é só um nome. Porque até a forma que o ser humano tenta explicar Deus, quanto mais tenta explicar Deus, mais afastado. É onipotente, oniposente, não é nada disso. Não vamos nem falar de Deus, vamos falar a Mãe Natureza. Então a Mãe Natureza colocou aqui no planeta Terra vários seres com vida. Cada um tem um propósito de vida e uma função. Os vegetais têm a função deles. Eu vou falar dos reinos da Terra. O reino animal, que vocês erroneamente chamam de irracional é humano. Então vamos falar o português. Do reino animal racional, eles cumprem a função deles certinho. O reino vegetal cumpre a função deles certinho. O reino mineral cumpre a função deles certinho. O reino dos irracional, que vocês chamam de humano e humanoide, fera, esses, para cumprir a função deles, existe algo que chama orgulho, ou ego, ou vaidade, ou mente, certo? São os nomes que vocês dão aí, né? Sim. Isso é como se hoje vocês falam tudo. Aí, quando alguma coisa está de Deus, vocês dão um nome lá, é o tal do vírus, né? Que até eu já pedi esse nome. Fala tanto que eu já pedi. Então é o seguinte: Deus fez o corpo humano e colocou um cérebro fantástico. Muito além da capacidade humana de usar o cérebro dele. Certo? Sim. Mas o cérebro, ele tem uma capacidade muito grande, como os maiores computadores da Terra não têm a função dele. Ele é muito mais. Só que ele é sensível. Você reparou que quanto mais informação tem um aparelho, mais sensível ele é? Se você usar ele errado, ele estraga. Assim é o cérebro humano. Ele estraga pelo mau uso. E o que usa mal o cérebro? O ego, a vaidade, entendeu? O que é a vaidade ou o que é a mente humana? É o tal do vírus, é o tal do Manon, é que você tem que separar. O trigo é o lado bom, o joio é o lado destruidor. É aquilo que é usado para destruir. Que o planeta Terra está sempre em construção e destruição. Não é assim? Sim. Então, o que destrói é o ego, ou a mente, o orgulho, a vaidade. Destrói. Certo? Entendeu? É a maldade. É tudo que é a força da destruição. Entendeu? Entendi. E o que é a consciência? É o outro lado humano. A consciência não é a alma nem espírito. A consciência
é o lado da construção. Então, o segredo de viver bem na Terra, se nós podemos falar de segredo, vamos tirar essa palavra segredo. O caminho para viver melhor na Terra é o desafio humano de quando ele é o escravo e quando ele é o senhor. Mas vamos traduzir isso. O escravo não é o escravo da escravatura. Eu também não... Eu estou usando essas palavras que o ser humano usa, mas vamos dizer, quando você é a construção e quando você é a destruição. Quando você está construindo algo, você está construindo algo. Construir quer dizer fazer algo de bom para o todo. Destruir, fazer algo de mal para o todo. Eu não estou falando de criatividade, porque a criatividade você pode criar para construir coisa boa ou para destruir o que é bom. Concorda? Sim. Talvez a palavra da sua língua mais e melhor para vocês entenderem, estou construindo algo de bom para o todo. É a consciência comandando o corpo espiritual, corpo astral, corpo físico e a vida na Terra. O todo é você usando o ego, o orgulho, a vaidade, a mente, o tal do capeta, o tal do manon, o nome que vocês quiserem dar. Tá certo? Para destruir o que é bom para o todo. Então, vamos falar igual aquele professor que o Cavalo acompanhou, o professor Mogi. Ele fala assim, isto que é a consciência, isto que não é a falta de consciência. É quando você age sem consciência, sem vida. Você só, aquilo que não tem vida só destrói. Entendeu? Uhum. Então aquilo que é a consciência, é a divindade através de você. Aquilo que não é o ego de vocês destruindo tudo que vê pela frente. É o gafanhoto daí, humano. É o humano gafanhoto. Então você se transforma num gafanhoto ou você se transforma numa abelha. Quando vocês são abelha, vocês estão construindo o melhor para o todo. Quando vocês são gafanhoto, destruindo tudo que vê pela frente. Está explicado melhor assim? Ficou fácil? Está explicado melhor assim.